Eu nunca fui um homem que se impressiona fácil. Sempre me considerei cético, alguém que busca respostas racionais antes de ceder a qualquer superstição. Mas naquela noite, à beira daquele lago remoto, minha visão de mundo se partiu de forma irreparável. Meu nome é Daniel. Minha esposa, Laura, sempre adorou a natureza, e foi dela a ideia de acampar em um lugar isolado, longe da civilização. Pesquisamos sobre a região, compramos todo o equipamento e naquela manhã, depois de uma longa trilha, encontramos o local perfeito. Um pequeno descampado à margem de um lago de águas escuras e impenetráveis, cercado por uma floresta densa. O silêncio ali era absoluto, interrompido apenas pelo ocasional farfalhar das folhas ao vento e pelo chamado distante de algum pássaro noturno. Montamos a barraca antes do pôr do sol, fizemos uma fogueira e jantamos sob a luz pálida da lua crescente que refletia sobre a superfície do lago como um véu prateado. Laura estava animada. Falou sobre como aquele lugar parecia intocado, quase mágico. Mas havia algo ali que me incomodava, uma sensação que eu não conseguia nomear, como se o ar estivesse carregado de algo invisível, algo que nos observava. Tudo começou no meio da noite. Acordei sem saber o porquê. Não havia barulho, nenhum movimento perceptível. Meu corpo estava tenso e um frio inexplicável rastejava pela minha espinha. Foi então que percebi. Laura não estava ao meu lado na barraca. Minha primeira reação foi racionalizar. Talvez ela tivesse ido urinar ou apenas tomar um pouco de ar fresco. Mas a maldita sensação de alerta crescia dentro de mim como um instinto ancestral, fazendo meu coração bater contra o peito. Saí da barraca e o que vi me fez congelar. Laura estava caminhando em direção ao lago, descalça, vestindo apenas sua camisola fina, que tremulava com a brisa da madrugada. Seus passos eram lentos, quase flutuantes, e seus braços pendiam soltos ao lado do corpo. Mas o que me deixou completamente aterrorizado foi seu olhar, vazio, fixo em um ponto além da água, como se estivesse sendo puxada por algo invisível. Laura, chamei, mas ela não reagiu. Eu corri até ela no instante exato em que seus pés afundaram na água gelada. Segurei seu braço e seu corpo estremeceu com o meu toque, como se tivesse sido arrancada de um devaneio. Ela piscou repetidas vezes antes de me encarar, confusa e assustada. Daniel, o que você está fazendo? Você estava indo para o lago. Ela respirou fundo, ainda parecendo aturdida. Então, para minha surpresa, sua expressão se transformou em puro pânico. Você não ouviu? Perguntou, e sua voz tremeu. Ouvir o quê? Ela olhou para a superfície da água, agora voltando à sua quietude reflexiva. Uma criança, sussurrou. Uma criança pedindo ajuda. O sangue gelou em minhas veias. Laura, isso não faz sentido. Não há mais ninguém aqui, você estava sonâmbula. Não, eu não estava. Eu estava acordada. Eu ouvi a voz como se estivesse dentro da minha cabeça, chorando, implorando para que eu ajudasse. Eu olhei para o lago e senti um peso esmagador no peito. Não havia sinais de ninguém, nenhum ruído na noite, nenhum movimento na água. Mas então, veio a voz. Um sussurro fraco, arranhado, carregado na brisa fria, tão baixo que quase pensei ter imaginado. Ajude-me. Meu estômago se revirou. Olhei para Laura, que arregalava os olhos em puro terror. Ela também tinha ouvido. Tremendo, puxei Laura de volta para a barraca, fechando o zíper com dedos trêmulos. Sentamos ali, no escuro, ouvindo apenas nossas próprias respirações aceleradas. Nenhum de nós teve coragem de falar sobre o que aconteceu até o sol nascer. Ao amanhecer, desmontamos o acampamento o mais rápido que conseguimos. Antes de partirmos, olhei uma última vez para o lago, esperando encontrar alguma explicação lógica para aquilo. Mas o que vi me assombrou de maneira irrevogável. Marcas de pequenas pegadas na margem, como se uma criança tivesse estado ali, olhando em nossa direção.
Nunca mais voltamos àquele lugar. Mas ainda hoje, em noites silenciosas, às vezes ouço aquele sussurro distante, chamando por mim. O silêncio da madrugada na floresta sempre teve algo de sagrado para mim. Era um manto espesso que envolvia tudo, quebrado apenas pelo ocasional canto de um grilo ou pelo estalo de um galho seco. Mas aquele silêncio foi interrompido. Primeiro, pensei que fosse o vento brincando com as folhas caídas, um murmúrio distante que não tardaria a desaparecer. Mas conforme o som persistia, percebi que não era o vento. Eram passos, lentos, cautelosos, arrastando-se sobre o chão forrado de folhas secas e galhos quebradiços. Segurei a respiração, o ar pesado comprimindo meu peito. Ao meu lado, Marina se remexeu no saco de dormir, sonolenta, sem perceber o que acontecia. Minha mão deslizou devagar até seu ombro, apertando-o levemente. Ela resmungou algo incompreensível, até que o barulho ficou mais nítido. O farfalhar das folhas cessava por um instante entre um passo e outro, como se algo ou alguém estivesse avaliando o caminho. Agora completamente desperta, Marina ficou imóvel. Senti seu corpo enrijecer ao meu lado, e pela pouca luz que nossas lanternas apagadas ainda deixavam entrever de seu rosto, vi seus olhos arregalados, refletindo o mesmo medo crescente que me dominava. Com cuidado, arrastei a mão até o zíper do pequeno respiro da barraca. Puxei-o o suficiente para formar uma fresta estreita. Fixei o olhar no lado de fora, deixando meus olhos se acostumarem à escuridão. Nada. Absolutamente nada. O frio percorreu minha espinha. Não poder ver o que emitia aqueles passos era pior do que enxergar alguma criatura estranha na mata. Era como se estivéssemos sendo testados, provocados, enquanto algo se movia além do véu da noite. O barulho parou. Durante longos minutos ficamos ali, estáticos, ouvindo apenas nossas respirações pesadas. Marina segurava meu braço com tanta força que seus dedos estavam gelados. Devia ser um animal. Ela sussurrou, tentando convencer a si mesma. Assenti sem muita convicção. O desaparecimento repentino do som não ajudava a confortar. Mas, conforme os minutos passavam sem mais interrupções, comecei a acreditar que, talvez, estivéssemos apenas impressionados. O sono relutava em voltar, mas me forcei a fechar os olhos. A tensão ainda corria em meu corpo como eletricidade presa sob a pele. Mas o cansaço... Eventualmente ele venceu. Até que 20 minutos depois, o barulho voltou. E desta vez, ele vinha de dentro do acampamento. Minha mente despertou como se tivesse levado um choque. Marina também ouviu. Seu corpo tremia contra o meu. Os passos eram mais próximos. Vinham de um ponto além da fina lona que nos separava do lado de fora, movendo-se devagar, como se explorassem o espaço ao redor de nossa barraca. Fiquei sem ar. Quem ou o que estava ali tinha atravessado o perímetro do nosso acampamento sem que ouvíssemos. Um zíper, em algum lugar fora da barraca, rangiu levemente. A sensação da presença era esmagadora. Não ousamos nos mover. Foi então que, num impulso irrefletido, peguei nossa pequena lanterna de bolso e a acendi abruptamente, apontando-a para os zíperes da barraca. O som parou. Mas, por um instante eterno, vimos. A silhueta do que estava do lado de fora projetou-se no tecido fino da barraca. Uma sombra irregular, quase disforme, como se algo tentasse assumir uma forma humana, mas não soubesse exatamente como. Os contornos distorcidos se ergueram devagar, ficando mais altos, mais próximos. Aquela coisa ficou ali, esperando. Não gritei, não movi um músculo. Marina também não. Nada no mundo nos obrigaria a abrir aquela barraca. E então, sem pressa, a sombra se afastou. Os sons dos passos voltaram a ecoar, mas agora
misturados a um novo ruído, um estalido profundo, como de algo se retorcendo ou se desfazendo. E o silêncio retornou à floresta. Dessa vez, não conseguimos mais dormir. Sempre fui cético quanto a histórias de rádio e transmissões misteriosas. Achava que tudo não passava de interferência e coincidências mal interpretadas. Mas o que aconteceu naquela floresta, isso eu nunca mais consegui explicar. O plano era simples. Eu e meu melhor amigo Daniel decidimos passar o final de semana acampando nas montanhas, isolados de tudo. Levamos o essencial: barraca, comida, um kit de primeiros socorros e, por insistência de Daniel, um rádio transceptor. Nunca se sabe, ele disse testando os canais antes de escurecer. Esses rádios pegam coisas estranhas de vez em quando. No meio da noite, já abrigados dentro da barraca, ouvimos o som estático do rádio, que deixou de ser mero ruído branco. Uma voz cortava a interferência fraca e entrecortada. Nos entreolhamos no mesmo instante, o calor do medo subindo pela espinha. Daniel girou os botões, tentando clarear o sinal. Socorro, ajude, estou preso, por favor. Alguém está pedindo ajuda, sussurrei, o coração disparando. Daniel agarrou o rádio. Quem está falando? Onde você está? O som ficou mais distorcido, como se algo estivesse interferindo na transmissão. Mas uma coisa ficou clara. A voz era masculina, assustada e desesperada. Por favor, muito escuro. Não, posso sair. Cada palavra saía envolta em ruído, fragmentada, como se a pessoa estivesse oscilando entre ficar e desaparecer. Merda, essa coisa tá falhando, bufou Daniel, batendo no rádio. Por mais uma hora tentamos responder, triangulando a origem da transmissão, mas parecia impossível. O sinal surgia e desaparecia, como se estivesse em movimento. Decidimos que, ao amanhecer, iríamos até a cidade mais próxima para avisar as autoridades. O sol mal havia nascido quando saímos da barraca e fomos até um posto de informações, cerca de 5 quilômetros de onde acampamos. Relatamos tudo. Quem nos atendeu foi um homem mais velho, xerife da região. Seu olhar se estreitou conforme falávamos. Estranho. Não há nenhum desaparecido por aqui. Tem certeza? Parecia bem real. Argumentei. Ele concordou, mas reafirmou que ninguém tinha sido dado como perdido naquelas florestas nos últimos meses. Voltamos ao acampamento com um gosto amargo na boca, uma sensação incômoda de que algo não estava certo. E então, ouvimos. O rádio, ainda ligado, começou a chiar novamente. O súbito som na clareira sem vento fez nossos pelos se arrepiarem. Por favor, eles vêm à noite, preciso sair. Dessa vez a voz estava mais clara, não mais distante, abafada pelo estático. Ela estava próxima. Trocamos olhares, e a compreensão silenciosa nos atingiu ao mesmo tempo. O sinal não ficava mais fraco. Pelo contrário, ele estava se aproximando. Daniel desligou o rádio bruscamente, mas o silêncio ao redor não foi reconfortante. O ar parecia denso, carregado de algo invisível. Naquela noite, não dormimos. E no dia seguinte, sem falar muito, recolhemos tudo e fomos embora mais cedo do que o planejado, fugindo de um fenômeno que não entendíamos. Na última vez que olhei para trás, bem na entrada da trilha, o rádio que levávamos, agora desligado, voltou a chiar sozinho. E a voz sussurrou clara como nunca: não posso sair, mas vocês podem, ainda. O vento cortava a noite como uma navalha invisível, sussurrando entre as árvores retorcidas à nossa volta. Não deveríamos estar ali. Todos nós sabíamos disso, mas, depois de horas tentando encontrar o caminho de volta, a escuridão se tornara uma prisão impenetrável.
O GPS não funcionava, os mapas pareciam inúteis e, por mais que tivéssemos andado, cada trilha nos levava a lugar nenhum. Foi por isso que decidimos parar. Armar as barracas, acender uma fogueira e esperar pelo amanhecer parecia a escolha mais sensata. Éramos 5. Eu, Lucas, Natália, Bruno e Amanda. Amigos de longa data, experientes em trilhas, mas naquele momento reduzidos a viajantes sem rumo, tragados pela imensidão escura da floresta. O sono foi intermitente. O vento brincava com os galhos, fazendo-os ranger como algo vivo. A floresta tinha sua própria voz. Estalidos, sussurros de folhas, o eco distante de algum animal noturno. Mas em meio a todo esse fundo sonoro natural, algo mudou. No começo foi apenas um reflexo tênue, como um piscar distante. Então a luz cresceu, pressionando a escuridão com um brilho pálido e frio. Acordei sobressaltado e vi que os outros também estavam despertos, alertas. Olhávamos-nos sem dizer nada, ouvindo. Sim, havia vozes também, baixas, indistintas, como uma conversa abafada detrás de uma porta. "Vocês estão vendo isso?" Amanda murmurou, os olhos arregalados refletindo o brilho distante. Assentimos sem desviar o olhar. As vozes vinham de um ponto próximo, apenas além das árvores. Pareciam normais, humanas. "Pode ser um resgate", sugeriu Lucas, já pegando sua lanterna. "Ou outros campistas", acrescentei, tentando me convencer disso. Pegamos nossas lanternas e seguimos pelo bosque. Poucos metros adiante, a luz começou a cintilar, oscilando entre forte e fraca, como se pulsasse. As vozes, contudo, não mudaram. E então saímos da vegetação e vimos o acampamento. Havia barracas, muitas delas, espalhadas sob a luz espectral, como um pequeno vilarejo abandonado. Mas o que nos fez parar não foi a quantidade, foi a maneira como tudo estava deixado intacto. Celulares largados no chão, telas ainda brilhando em mensagens inacabadas, mochilas abertas, com roupas penduradas como se seus donos estivessem no meio de algo e simplesmente sumiram. A maior fogueira estava quase extinta, ainda emitindo bruxuleios alaranjados, e o cheiro de madeira queimada flutuava no ar. "Onde diabos estão todos?" Natália sussurrou, segurando meu braço. Lucas se aproximou de uma das barracas e espiou para dentro. Vazia. Bruno foi até outra. Essa também. Todos estavam pensando a mesma coisa, mas ninguém ousava dizê-lo em voz alta. Eu me aproximei de uma mesa improvisada e vi pratos com comida ainda intocados. Macarrão frio, algumas mordidas em um sanduíche, um refrigerante aberto com bolhas efervescentes ainda subindo. Se essas pessoas estavam jantando, isso aconteceu há pouco tempo. Amanda pegou um celular do chão. A tela ainda acesa mostrava um texto inacabado. "Algo errado." Luz ficou mais forte. "Tem alguém andando entre as barracas, mas não respondem quando chamamos. Não sei se são pessoas." O sangue gelou em minhas veias. E então percebemos, as vozes ainda estavam ali. Elas não pertenciam a ninguém visível. Não havia um único sinal de pessoas no acampamento, nenhuma pegada fresca no chão de terra fofa, nenhuma movimentação nas barracas, exceto por uma. Uma lona oscilava suavemente como se alguém ou algo estivesse dentro dela. Lucas começou a se mover em direção a ela, mas Bruno o segurou. Não. A respiração de Amanda estava acelerada. Natália segurava o próprio pulso, visivelmente trêmula. Foi nesse instante que todas as luzes apagaram. A única coisa que restou foi a fogueira moribunda e as vozes. Agora, elas não estavam mais à distância, elas estavam entre nós. Algo me tocou o ombro. Girei a lanterna rapidamente, mas não havia nada. "Corram!" gritou Natália. E corremos. Corremos desesperados, sem pensar ou olhar para trás.
Desviamos de árvores, tropeçamos em raízes, rasgamos a pele em galhos retorcidos. O pavor nos guiava cegamente pela escuridão, até que finalmente avistamos nossas barracas. Não demoramos mais que segundos para agarrar o essencial e partir. Só nos detivemos quando chegamos de volta à estrada, horas depois, ensopados de suor e suor frio, nossos corações martelando como tambores de guerra. Ninguém falou nada por um bom tempo, até que Bruno quebrou o silêncio. O que quer que tenha acontecido com eles, teria acontecido com a gente também. Nunca falamos mais sobre aquela noite. Nunca voltamos àquela floresta. Mas às vezes, nas madrugadas silenciosas, me pego ouvindo as vozes.